Se existe uma coisa que o ser humano faz bem é questionar. O problema é que, em alguns casos, a resposta para as nossas dúvidas não aparece tão facilmente quanto gostaríamos, intrigando até os mais experientes profissionais e instigando ainda mais a mente dos curiosos, como eu e você, bem aí. E, bom, entre aqueles mistérios que continuam sem respostas, alguns mais recentes acabaram chamando a nossa atenção, e é sobre eles que falaremos agora. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Boco, o sétimo filho, e você está prestes a descobrir quais são alguns dos mistérios mais intrigantes da atualidade que permanecem sem solução. Poço em Marte. Apesar de ser o alvo dos cientistas espaciais já há algum tempo, Marte parece estar sempre surpreendendo os especialistas, ao mostrá-los algo que, até aquele momento, não era reparado. E dessa vez, o mistério veio através de um poço de 180 metros de diâmetro, encontrado no famoso planeta vermelho. Segundo as informações que foram liberadas sobre a notícia, a descoberta teria sido feita pelo Orbitador de Reconhecimento de Marte, o MRO, sigla em inglês, durante uma de suas expedições cotidianas, no dia 24 de janeiro de 2021. Naquele momento, imagens foram capturadas pela câmera high-rise do equipamento, e deixavam claro a presença de uma mancha preta e estranha no local. Depois de receberem as imagens, os pesquisadores da Universidade do Arizona resolveram ajustar o brilho das fotos na tentativa de compreender melhor o tal buraco. E ao fazerem isso, o geofísico da NASA Ross Bayer observou que o chão do poço parecia ser de areia lisa e estar descendo em direção ao sudeste, algo que certamente não fazia qualquer sentido para ele. Agora, o objetivo dos especialistas é encontrar formas de analisar melhor o achado, para descobrir se ele pode estar conectado a outros túneis e qual teria sido a sua origem. De acordo com uma das crenças mais aceitas no momento, o poço faria parte de uma rede de túneis e canais gerados pelo fluxo rápido da lava, assim como os encontrados no Parque Nacional dos Vulcões, no Havaí. Aparentemente, a hipótese de que Marte contava com vulcões no passado já é cogitada há algum tempo, e essa pode ser uma das provas disso. Mas até hoje, nenhuma conclusão definitiva foi declarada. O monge sem mãos e o golfinho. Enquanto tentam descobrir mais informações sobre os nossos antepassados históricos, muitos arqueólogos acabam abrindo as portas para um mar sem fim de novas dúvidas e questionamentos. E foi exatamente isso que aconteceu em 2017, depois que um grupo de exploradores de Guernsey encontrou o esqueleto de um homem sem mãos na ilha de Chapelle-Donreux. Aparentemente, os restos do homem, que parecia ter sido enterrado por volta dos séculos 16 e 17, estariam a apenas 10 metros de uma sepultura da Idade Média, encontrada naquele mesmo ano, contendo os ossos de um golfinho. Ao que tudo indica, o homem seria um monge local que sofria de lepra, o que explicaria a ausência dos seus pulsos e mãos. O achado foi feito pelos arqueólogos enquanto eles seguiam a trilha deixada por um osso do dedo do pé, que havia sido encontrado em um dos penhascos da ilha. Foi então que, ao escavar a região, o restante do corpo acabou sendo encontrado, com a exceção das mãos. Eles estavam muito bem preservados e acompanhavam alguns botões de sua antiga vestimenta.
E, apesar do seu crânio apresentar diversos danos, o fato dele ter sido sepultado na direção leste-oeste fez com que muitos especialistas acreditassem que ele teria tido um enterro cristão, com os botões sendo uma prova da sua boa vestimenta, já que eles eram raros no período medieval. Agora, uma coisa que não precisa de botões, esta camiseta lindona que eu estou usando nesse exato momento, e que você vai encontrar o link para comprar as suas. Percebeu que foi no plural que eu disse, né? As suas, porque você vai presentear a sua família inteira com uma dessa. Qualidade de altíssimo nível, estampas muito da hora, legal, maneira, tudo de bom, ok? Não se esqueça que o link está aqui na descrição para você comprar as suas. Eu vou repetir mais uma vez, as suas. Em eco agora, as suas camisetas, ok? Por outro lado, alguns acreditam que o maior mistério do caso está, na verdade, nos ossos do golfinho. Afinal, de acordo com as análises, ele teria sido sepultado durante a Idade Média, mais ou menos nos anos 1400. Mas nenhuma conclusão sobre o motivo dessa ação foi fornecida pelos estudiosos. Segundo as vertentes mais discutidas, aquele pode ter sido um animal considerado sagrado para o povo local ou, nas visões mais pessimistas, apenas um alimento que estava sendo preservado no sal, mas acabou sendo deixado de lado e esquecido. O problema é que até o momento o corpo do homem e do golfinho foram os únicos encontrados na ilhota, e os especialistas ainda lutam para entender a razão por trás disso. Nada mais ou ninguém mais, nenhuma outra ossada foi encontrada. Apenas dos dois? Ilha Mágica. O espaço tem sido o palco de diversos mistérios da atualidade e, por essa razão, não tinha como não ganhar mais um tópico aqui na nossa lista. Mas dessa vez tudo parece ter acontecido no entorno de uma das luas de Saturno. Apelidada de Ilha Mágica, o fenômeno em questão, que tem intrigado tanto os cientistas, foi observado em julho de 2013, graças à sonda Cassini da NASA, localizada no Titã, a maior lua de Saturno. Aparentemente, ela estava sobrevoando um lago de metano e etano do polo norte de Titã, chamado de Ligeia Mare, quando observou uma mancha brilhante e estranha no local. O problema é que, mesmo depois de sobrevoar o mesmo ponto novamente, não foi possível avistar a misteriosa mancha luminosa novamente, fazendo com que tudo parecesse apenas uma miragem. Mas, como você já deve imaginar, o desaparecimento dessa tal Ilha Mágica só serviu para intrigar ainda mais os especialistas, fazendo com que, algum tempo depois, um estudo fosse publicado na revista Nature Geoscience, explicando algumas possíveis causas para aquela aparição. Segundo o que foi abordado no texto, a mancha poderia ter sido causada por diversos fatores, dentre eles, a presença de icebergs de metano e etano na região, o reflexo de ondas do lago ou até mesmo os gases que estariam sendo liberados do seu interior. Ainda assim, não houve qualquer conclusão para o ocorrido. A múmia falsa de uma princesa persa de 2.600 anos. As múmias são, sem dúvida alguma, um dos achados mais aguardados pelos exploradores. Talvez por isso todos ficaram chocados quando um exemplar dessa raridade foi encontrado pelas autoridades do Paquistão, enquanto um homem tentava vendê-la no mercado negro por incríveis 11 milhões de dólares no ano 2000. De acordo com a história que foi contada, o então dono da peça teria conseguido a mesma com um homem do Irã, que por sua vez a teria encontrado depois de um terremoto. A peça, que contava com uma coroa dourada, uma máscara funerária e uma placa no peito que a descrevia como sendo Roduguni, a filha do grande rei Xerxes,
acabou sendo levada para o Museu Nacional de Karachi, onde poderia ser melhor estudada e avaliada. Assim que chegou lá, foi possível perceber que realmente se tratava de um corpo mumificado real, feito segundo as tradições egípcias e colocado sobre um sarcófago com escritas cuneiformes. O problema foi que, por ser a primeira múmia da família real da Pérsia a ser encontrada em território iraniano, a notícia acabou despertando o interesse da mídia, fazendo com que o seu final fosse ainda mais chocante. Aparentemente, depois de realizar diversos testes na múmia, como tomografias, testes químicos e datações por carbono, os especialistas chegaram à conclusão de que toda aquela estrutura era apenas uma fraude. O fato curioso foi que sim, existia um corpo de verdade lá dentro, mas ele era de uma mulher de aproximadamente 21 anos de idade que teria sido vítima de um assassinato recente. De acordo com o que foi apontado, ela teria morrido devido a um trauma na vértebra cervical antes de ter os seus órgãos internos removidos para imitar uma mumificação egípcia. Além disso, os pelos do cadáver teriam sido clareados e o seu abdômen coberto com bicarbonato de sódio para secar a parte interna do seu corpo. Mas aonde está o grande mistério deste caso? A verdade é que, por mais que tenha sido possível determinar que a morte da mulher aconteceu em 1996, nenhuma identificação foi encontrada para a vítima, muito menos para o culpado. Até o momento, os especialistas não sabem dizer se ela foi morta pelas mesmas pessoas que a mumificaram ou se eles teriam roubado o seu corpo de um cemitério qualquer. O fato é que o caso chocou a todos e continua sem qualquer tipo de explicação plausível ou outros exemplares para configurar um padrão. Criptos. Todo mundo tem aquele amigo que, hora ou outra, surge com uma pegadinha de mau gosto. É ou não é? Eu tenho vários. E, bom, nesse caso, o odiado da vez é Jim Sanborn, um escultor estadunidense que parece ter recebido uma tarefa um tanto quanto peculiar da CIA em 1988, que acabou resultando em uma escultura misteriosa e repleta de charadas. Aparentemente, o monumento controverso foi colocado na porta da sede da agência, na cidade de Langley, na Virgínia, nos Estados Unidos, no dia 3 de novembro de 1990, e contava com uma mistura incompreensível de letras, quase como um quebra-cabeça pedindo para ser decifrado. Naquele momento, uma carta também foi entregue para o então diretor do Serviço de Inteligência, William Webster, contendo uma solução parcial para o problema. A grande questão foi que, mesmo que todos lá estivessem acostumados a resolver esse tipo de enigma, Sanborn acabou se provando mais inteligente do que todos esperavam. O texto criptografado foi marcado em um conjunto enorme de placas de cobre, agrupadas no formato de um S, que recebeu o nome de Cryptos, que significa escondido em grego. No total, as escrituras contavam com 4 enigmas, dos quais 3 foram resolvidos, fazendo com que, mesmo 30 anos depois de ser exibida, a última charada permaneça um total mistério, até mesmo para os maiores especialistas da área. Segundo o que foi informado, a primeira charada dizia: entre o sombreamento sutil e a ausência de luz está a nuance de inclusão. Escrito e pronunciado exatamente dessa forma. Isso porque, de acordo com os responsáveis pela interpretação, o erro da palavra foi proposital, para dificultar ainda mais o processo, sendo que, a cada enigma, o trabalho ficava ainda mais difícil. O fato é que, apesar de envolver uma ação humana completamente proposital,
esse monumento acabou entrando para a lista de mistérios da atualidade pelo fato de, além de não ter sido solucionado, ser um grande ponto de revolta por parte dos especialistas, já que nenhum deles conseguiu desvendar o problema. E, para falar a verdade, talvez ele nem chegue a ser solucionado algum dia, mostrando o quão frágil e limitada é a nossa compreensão, até mesmo para algo criado na atualidade. Mas me diz aí, o que você achou desses mistérios não solucionados? Já conhecia alguns dos casos mais recentes? Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, curtir o vídeo, se inscrever no canal, ok?